Olá, bem-vindo à sua aula número 82 de programação em Python. Nessa aula a gente vai falar de outros objetos iteráveis. São eles o zip, map e o filter. Então, para começar a aula, vamos falar do objeto zip. Então, se você usar a função help no objeto zip, você vai ver que o zip ele recebe quantos objetos iteráveis for. Então ele vai receber iter 1, iter 2, iter 3, assim por diante. E ele vai retornar um objeto do tipo zip a partir dos objetos iteráveis. Veja que o zip ele possui tanto o método iter quanto o método next. Ou seja, o zip é um objeto iterável. Certo? Então, para a gente entender como funciona, vamos criar aqui duas listas, L1 e L2, e vamos pegar e usar zip nesses dois objetos iteráveis, L1 e L2. Você vai ver que ele devolve um objeto do tipo zip. Vamos armazenar esse objeto numa variável A, aqui. E aí, se eu tentar olhar tanto chamando a variável quanto imprimindo, eu não vou conseguir ver nada. Então, para a gente poder olhar para como foi, o que ele fez exatamente com essas listas, vamos usar agora o help no método construtor list, e você vai ver que o list ele pode receber nenhum argumento, e nesse caso ele retorna uma lista vazia, ou ele recebe um objeto iterável qualquer e retorna uma lista inicializada com os objetos os itens do objeto iterável. Ou seja, quando eu falei que o list podia usar em tuplas, podia usar em strings, enfim, na verdade ele pode ser usado em qualquer objeto iterável. No caso, o meu zip ele é um objeto iterável, então eu posso usar o meu list nele. E aí você vai ver que o meu zip ele gerou algumas tuplas aqui, mas o que exatamente são essas tuplas? Se você olhar, 1 é o primeiro elemento de L1, 4 é o primeiro elemento de L2, 2 é o segundo elemento de L1, 5 é o segundo elemento de L2, e assim por diante. Ou seja, ele combinou elemento a elemento de cada um dos objetos iteráveis. Então, se eu, por exemplo, tivesse uma lista L3, 7, 8, 9, aqui, e eu tentasse fazer aqui um list do zip de L1, L2 e L3, você ia ver que ele ia combinar o primeiro elemento de L1, o primeiro elemento de L2, o primeiro elemento de L3, o segundo elemento de L1, o segundo blá 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 blá, assim por diante. Se no caso eu tivesse uma lista, por exemplo, L1, tivesse um tamanho diferente de L2 e L3, o que aconteceria? No caso, se eu usar aqui list zip L1, L2, L3, você vai notar que não vai ter modificação alguma. Porque o zip ele sempre vai fazer essas combinações até o primeiro raise. Eu já esqueci. Stop iteration. Até o primeiro stop iteration. Então, quando chegar no stop iteration, ele para de fazer as minhas combinações. Ou seja, o tamanho das minhas combinações corresponde, o número de combinações, na verdade, corresponde ao tamanho do menor objeto iterável aqui que eu tiver. Por tamanho eu digo o número de itens que tem no objeto iterável, certo? Então, o zip ele também pode ser usado com dicionários. Por exemplo, se eu tivesse uma lista L1 de compras, por exemplo, ovos, presunto e frango, e tivesse uma lista L2 de preços, sei lá, tá R$5 o ovo, R$2 o presunto e R$3 o frango. E aí eu pegasse e gerasse as combinações, então no caso, zip de L1 e L2. Então,
tenho meu zip object aqui. Se você olhar o seu método construtor dict, você vai ver que dict ele é um pouco mais complicado que o list. Ele pode receber algumas coisas. Primeiro, se ele não receber nada, ele vai gerar um dicionário vazio. Disso aqui eu não vou falar ainda, mas a gente está tratando disso aqui. Se o dict receber um objeto iterável, ele vai gerar um novo dicionário a partir da seguinte fórmula. Então eu tenho aqui o meu dicionário vazio e ele vai percorrer K e V no objeto iterável e ele vai ter o DK é V, certo? Então ele usa esse algoritmo aqui para gerar o meu dicionário quando eu tenho um objeto iterável. No caso, se eu usar o meu objeto A, você vai ver que ele vai gerar presunto 2, ovos 5, frango 13. Por quê? Porque o meu objeto A, se eu der aqui next, eu imagino que vai dar um erro. Vai dar um erro. Vou recriar o objeto A, vai. Então, por quê? Porque o meu objeto A, se você der aqui a.next, você vai ver que ele devolve essa tupla aqui. Então, como o meu for loop está chamando next do meu objeto iterável, ele está pegando e devolvendo essas tuplas aqui. E essas tuplas, elas estão sendo colocadas, cada um dos valores dela, um em K e outro em V. E aí por isso ele consegue gerar o dicionário corretamente. Uma dúvida que você pode ter é se o objeto A é o próprio objeto iterável. Então, se A é A.iter. Então, para arquivos a gente sabe que isso é verdade, para listas a gente sabe que isso é mentira. Agora, para zips, isso aqui também é verdade. O meu objeto zip é o próprio objeto iterável, certo? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês de zip. Vamos passar para o próximo objeto iterável agora, que é o objeto map. Então, você vai notar que o map ele é muito semelhante a uma list comprehension, apesar só que ele é mais limitado. Então, se você olhar o map requer, primeira coisa, uma função, e segunda coisa, quantos iteráveis forem necessários. Então, ele vai gerar um iterador que vai pegar cada um dos valores dos meus iteráveis e aplicar essa função nesses valores. Então, é como se eu pegasse, por exemplo, uma lista, uma compressão de lista, em que eu pegasse x² for x in range 4. Nesse caso, eu estou pegando cada um dos elementos desse objeto iterável e elevando ao quadrado. Ou seja, estou fazendo uma determinada operação com ele. Se eu fizer a mesma coisa usando map, agora eu pegaria uma função para esse propósito. Então, eu vou pegar lambda x como sendo x². Então, eu estou recebendo um x qualquer e estou aplicando e devolvendo o x². E eu vou receber, para esse propósito, um range 4. Opa, que eu não fechei adequadamente. Então, vamos tentar de novo. Lambda x, x², vírgula, range 4. E acho que agora está certo. Então, se você olhar a L, ele é 0149. Se você olhar L1, ele é aquele map object. Se a gente olhar novamente para o map, você vai ver que ele implementa o iter e ele também implementa o next. Ou seja, ele é um objeto iterável, logo a gente pode gerar uma lista a partir do meu map. Então, eu vou pegar aqui, gerar a lista de L1, e você vai ver que é exatamente a lista 0149. Beleza? Agora, se eu colocasse aqui mais de um objeto iterável, então, por exemplo,
se eu colocasse L1 como sendo map, vamos deixar o lambda em branco, por exemplo, por enquanto, range 4, range 4. Então aqui no caso eu passei dois objetos iteráveis range 4. E o que eu vou fazer? Eu vou dar lambda x, y. Eu vou devolver, por exemplo, x mais y. Só para fazer um negócio mais bonitinho, vamos começar de 3. Vamos parar em menos 1 e vamos decrementar menos 1. Então, nesse caso... Bom, beleza. Vamos ver que lista isso aqui gerou. Então, você vai ver que gerou uma lista em que todas as somas dão 3. Por quê? Porque ele somou 0 com 3, depois somou 1 com 2, depois somou 3 com 1, 2 com 1, e por último somou 0 com 3. 3 com 0. E aí todas as somas dão 3, nesse caso. Então veja que a minha função, ela precisava ter dois parâmetros nesse caso, porque eu estou percorrendo dois objetos iteráveis. Claro, não necessariamente eu precisaria usar uma função anônima. Eu poderia ter usado uma função no sentido convencional, de eu ter dado, por exemplo, def soma x, y, e aqui dado um return x mais y. Eu poderia fazer as operações que eu quisesse aqui dentro da minha soma e devolver depois um determinado valor aqui dentro para que ele colocasse dentro do meu map. E se eu fizesse as mesmas operações, só que trocasse aqui o lambda, a definição de lambda por soma, nesse caso, o meu list L1 teria dado exatamente o mesmo resultado. Então, aí você já começa a enxergar uma vantagem em relação aqui o meu list comprehension. Apesar do meu list comprehension parecer à primeira vista melhor, porque maps são mais rápidos do que o for loop convencional. Só que list comprehension, compressão de listas, ainda é um pouco mais rápido do que os maps. Então, qual seria a principal vantagem de map? Essa aqui, que eu posso passar para ele qualquer função para ser executado. Claro, eu também poderia ter passado para minha list comprehension, por exemplo. Então, passar aqui, por exemplo, L1 soma for x in range 4 for y in range 3, -1, -1. Também poderia ter passado nesse formato aqui para a minha list x, y, para a minha list comprehension. Se eu olhar L1, aí você vê que você começa imbecil, né? Porque eu fiz errado. Você começa a ter divergência nos resultados pelo seguinte: aqui x você tem um for loop dentro de um for loop. Aqui não. Aqui você está percorrendo elemento a elemento os dois juntos, certo? Então você tem essa diferença aqui entre um e outro. Aqui eu vou ter for loop dentro de for loop, e aqui eu vou ter dois for loops, digamos assim, dois for loops, né, simultâneos, certo? Então, você já começa a enxergar uma certa, como eu diria, versatilidade que o map possui, que a minha compressão de listas não possui, certo? Então, era isso que eu tinha para falar sobre o map. Vamos olhar agora o último, que é o filter.
Então você deve ter notado que o meu map ele pode fazer, em essência, algumas coisas que são parecidas com a minha compressão de listas. Entretanto, uma vantagem da compressão de lista é, por exemplo, se eu quisesse x for x in range 5, se somente x, resto a divisão por 2, for 0. Então você vai ter 0, 2, 4. Se eu tentasse fazer exatamente a mesma coisa com o meu map, você vê que, primeiro, que não é tão óbvio assim você criar a função para fazer esse if aqui. Eu poderia ter criado uma função aqui fora que desse if x, essa divisão por 2, como sendo 0, devolve isso. Só que, se a minha função não retornar nada para o map, então, vamos pegar aqui, valor, e aqui recebe um x. If x, resto a divisão por 2 iguals 0, retorna em x. Então, beleza, tenho o meu valor. O que eu queria fazer com o map? Fazer exatamente a mesma coisa aqui que eu fiz na minha compressão de listas. Se eu usar o meu valor em x, então se eu colocar aqui só valor, e aqui colocar range 5, fechei o map, fechei a lista. Você ia ver que ia dar uma diferença brutal. Por quê? Nesse caso, eu estou selecionando especialmente para minha lista alguns elementos determinados. Nesse caso, eu estou retornando os valores de uma determinada função. Uma função que não retorna nada, retorna, na verdade, o objeto nulo. Então, aqui o map ele não consegue decidir, eu vou devolver esse, vou devolver aquele. Resolvi que vou devolver o 0, agora o 1 eu não vou devolver, deixa quieto, devolvo 2. Não, ele vai retornar o valor da minha função, que no caso é none. Então, 0, none, 2, none, 4. Então, tem essa limitação do map de não conseguir selecionar da mesma maneira do que a minha compressão de listas. Por outro lado, o filter, ele pode fazer isso para a gente. Então, se você der uma olhada no help filter aqui, você vai ver que ele vai receber uma função ou nada e um objeto iterável qualquer. E ele vai devolver um objeto filter. Você veja que o objeto filter ele é iterável, tem o iter e o next aqui. Se eu pegar o meu, quiser fazer isso aqui, de selecionar os elementos da minha lista, basta que eu dê. Eu não vou... Bom, vamos armazenar numa variável A, vai. Filter. E aqui eu vou colocar um lambda. Então, lambda x. X restos por divisão por 2, sendo 0. Então, isso aqui vai retornar uma variável booleana. E aqui eu coloco range 5. Você vai notar que não dá para ler o meu A de novo, então eu tenho que olhar a minha lista. E você vai ver que ele usa essa função que retorna um booleano true ou false para selecionar quais objetos ele vai colocar dentro do meu filter. Quais objetos ele vai passar para o meu filter. Então, nesse caso, você consegue aquele resultado 024 da compressão de listas. Então, você veja que se você combinar o map com o filter, você vai ter muito mais versatilidade do que apenas uma compressão de listas. E às vezes é até mais fácil de entender o seu código. Então, a compressão de listas é uma combinação potente de coisas que você pode estar usando e selecionando e percorrendo. E ela chega sempre mais rápido, tanto mais rápido que o filter, quanto mais rápido que o meu map. Só que o map e o filter combinado conseguem ter o mesmo resultado da minha compressão de listas com uma versatilidade a mais.
Então, é isso. Era isso que eu tinha para falar para vocês. O filter aqui, de novo, vai valer a mesma coisa para o map. Você pode passar uma função qualquer. Se você não passar nada, ele vai passar todos os elementos para minha lista. Então, você pode deixar isso aqui como sendo none. E você poderia, por exemplo, usar o bool aqui. Então aqui se você tivesse lá 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, você poderia usar o bool, ele te retornaria uma variável booleana. Só que o importante é que sua função que você passa aqui, ele devolva variáveis booleanas. Então só para você ter um exemplo da combinação dos dois, vamos supor que eu pegue uma compressão de listas que faça isso aqui. Selecione os meus elementos e eleve esses elementos ao quadrado. Então 0, 4, 16. Para fazer a mesma coisa usando map filter, então o que eu vou fazer? Eu vou dar um map. Aqui eu vou passar lambda x, x quadrado. E aqui eu vou passar um objeto filter. E o que o filter vai receber? Vai receber um lambda x, x, resto de divisão por 2, como sendo 0. E aqui ele vai receber range 5. Então isso aqui vai fazer essa seleção aqui. Isso aqui vai fazer com que os elementos selecionados sejam elevados ao quadrado. E aí eu devia ter feito um list nisso aqui, né? Mas enfim, então list. E aqui eu coloco os meus elementos. E aí você tem exatamente o mesmo 0, 4, 16. Lembrando do que tanto o map quanto o filter são mais rápidos que o correspondente for loop. Então, para casa, você tem alguns exercícios. Então, se você olhar cdex, se você olhar aqui na sua pasta, você vai ver que tem um map.py, z.py, filter.py. Eles são um resumo do que cada uma das funções fazem, os métodos construtores fazem, o que cada objeto faz, porque eu sei que essa aula deve ter sido um pouco mais confusa que as anteriores. Então você vai ver que você tem um exercício para cada um das minhas funções. Então, se você abrir o meu exercício underline zip, py, você vai ver que está escrito aqui: você foi contratado para fazer um database dos preços dos itens determinados no supermercado. Então, tem um arquivo txt que tem escrito lá o nome de um item, traço, o preço desse item. E o que você vai fazer? Você vai pegar esse arquivo txt e vai montar o database usando o shelf, em que as chaves dos databases são os itens e os valores são os preços. Então você vai organizar o seu arquivo txt do modo mais pythoniano, vamos dizer assim. E para facilitar o seu exercício, eu sugiro que você dê uma olhada no shelf.db filename shelf, que é o objeto que é gerado quando você faz shelf.open. E usando a função help para olhar esse método, e olhe o método update dele, que vai facilitar o seu trabalho. E aqui é para você olhar o método dict, porque você pode usar o dict para gerar um dicionário a partir do seu zip, certo? Então, esse é um exercício. Desculpe, gente, tive que clipar o vídeo, meu celular tocou no meio da aula. Então, os outros exercícios que vocês têm para fazer, um é com o map. Então, não sei se vocês estão acompanhando, mas a USP, que atualmente é a maior universidade do Brasil, ela está com um problema financeiro sério, que não vou discutir aqui se é verdadeiro, se não é verdadeiro, quais são as soluções, quais não são as soluções, mas enfim. E esse problema foi o reitor da universidade disse que o problema é causado pelo excesso de gasto na folha de pagamento da universidade. Então, você é um programador
e a USP resolveu contratar você para fazer alguns cálculos, criar alguns programas para fazer alguns cálculos para ele. Então, como é que a USP vai fazer para diminuir o gasto? Então, não é assim que ela vai fazer isso, é só teoricamente para propósitos de vocês entenderem aqui essa aula. Então, o que a USP vai fazer? A USP vai pegar, vai determinar um aumento para todos os funcionários, só que ela vai determinar um aumento limite. Então, por exemplo, limite de aumento é de R$400. E aí ela vai pegar, vai recalcular quanto as pessoas ganhariam com o aumento, e vai deixar de lado as pessoas que vão ganhar mais de R$400. Só vão ganhar dinheiro aqueles que têm um salário menor, certo? Só vão ganhar o reajuste aqueles que têm um salário menor. E aí você vai escrever dois programas para ajudar a USP a fazer essas contas. O primeiro é o seguinte: então tem um arquivo, que é o arquivo gastos.txt, que só contém um monte de número, um embaixo do outro. São números do tipo real, então são números float. E o que você vai fazer? Você vai primeiro pedir um valor percentual para o cálculo do aumento. Depois, você já vai gerar uma lista com todos os valores a partir do gastos.txt, todos os valores que a USP gasta. Depois, você vai gerar uma outra lista com todos os valores corrigidos a partir do valor percentual do aumento. Depois, você vai escrever todos os valores corrigidos em um arquivo gastos_corrigidos.txt. E aí, por último, você vai guardar as duas listas geradas dentro de um arquivo listas.obj. E aí, para isso, você tem que procurar usar a função map. Então, esse é o exercício com map. Agora, o exercício com filter complementa o exercício com map para ajudar a USP. Então, o que você vai fazer? A partir do que você fez no exercício map, você vai pedir o valor limite da correção, um valor monetário. E aí você vai criar uma lista com o valor monetário das correções. Então, por exemplo, você vai pegar a lista dos gastos da USP e a lista dos gastos corrigidos. E vai descontar o gasto corrigido do gasto anterior. E aí, com isso, você vai ter o valor monetário das correções. E aí você vai filtrar os valores de correção que ultrapassam o valor limite estipulado. Depois, você vai calcular a soma de todos os valores filtrados e você vai disponibilizar para o usuário o total de correção, ou seja, quanto que a USP teria que gastar com correção, dado um determinado reajuste e dado esse valor limite de correção. Para filtrar, óbvio, aqui você vai ter que usar o filter, certo? Então, é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima.